Pessoal, eu sou a Júlia, faço parte do PET Engenharia Química, estou no segundo semestre do curso e vou falar um pouco com a Bianca sobre sustentabilidade industrial. Oi, pessoal, meu nome é Bianca, também faço parte do PET de Engenharia Química e a gente vai começar a apresentar agora o nosso seminário. Bom, primeiro falando um pouquinho sobre como surgiu, a ideia de sustentabilidade. Ela foi abordada pela primeira vez no ano de 1987. Inclusive, era a primeira ministra da Noruega na época, que também era presidente de uma das comissões da ONU. Como que surgiu essa ideia? A partir da ideia do desenvolvimento sustentável. E o que seria o desenvolvimento sustentável? Seria a questão de você suprir suas necessidades sem que você impeça que as gerações futuras possam fazer o mesmo. De modo geral, é você usar todos os recursos necessários para a sobrevivência sem esgotá-los. Então, surge a ideia de sustentabilidade, a capacidade de cumprir com as necessidades presentes sem comprometer as gerações futuras. E ele é composto por 3 pilares: o econômico, o ambiental e o social. E falando um pouquinho sobre o que é a indústria. No dicionário, a indústria é tratada como uma série de pessoas, técnicas e processos relacionados à produção. Como que surgiu a questão da indústria? A indústria surgiu na época, em meados de 1750, que foi próximo à Revolução Industrial, na Inglaterra. Por que na Inglaterra? Porque diante de toda aquela infraestrutura que ela tinha, os seus navios e todo o impacto que ela tinha no mundo, acabou tendo um impacto maior também nessa parte da Revolução Industrial. E qual foi o impacto da Revolução Industrial dentro do mundo, Foi a modificação do modo de trabalho. Então, foi a entrada das máquinas, aumentou o modo de produção e acabou tendo um pouquinho mais de valor na mão de obra do que no conhecimento, que antes, como era tudo manufaturado, tinha um impacto bem maior o conhecimento, você dominar uma área, você dominar alguma técnica, tinha um impacto maior do que você simplesmente saber manusear uma máquina. Então, foi onde entrou de modo mais forte, a questão do manuseio das máquinas. Além do produto final, da distribuição, a indústria tem impactos em diversas outras áreas, sendo o consumo de recursos, a geração de resíduos, os funcionários e a proximidade do espaço físico. O que englobaria, no caso, o consumo dos recursos? Bem dizer, toda a matéria-prima que ela utiliza para produzir, para fazer o seu processo de produção, desde minérios, água, energia, combustíveis e outros recursos que são necessários para a produção dos itens. Geração de resíduos. No caso, engloba tanto os resíduos estéreis, que, por exemplo, a gente deu exemplo aqui, a mina, que é originado do escapeamento da mina. O que seria esse escapeamento? Ele é aquela retirada daquela camada superficial das jazidas, que eles fazem essa retirada para que o minério que eles vão explorar fique exposto e facilite essa exploração. E no caso, os rejeitos, que é originado do processo de beneficiamento. Então, assim, eles pegam todos os recursos e os rejeitos que ficam desses recursos, que são, entre aspas, inutilizáveis, tem esse descarte, E no caso, esses seriam os rejeitos. Os funcionários. Por que os funcionários? Devido à série de riscos que eles são colocados, tanto no que se trata aos maquinários, ao ambiente de instalação, e onde entra essa parte dos EPIs e todo esse controle de segurança mesmo de cada um que faz parte daquele meio industrial. E as proximidades é toda a região próxima dali da indústria, e a gente trouxe como exemplo o desastre que aconteceu em Brumadinho, que foi o vazamento da barragem de rejeitos. Na foto aí vocês podem identificar como era o percurso, a parte que o desastre afetou, o antes, e no slide seguinte a gente vai ver o depois. Esse aí foi o resultado de como ficou após a catástrofe, E de acordo com a Câmara de Deputados, o desastre atingiu aproximadamente 300 pessoas e teve uma degradação de 112 hectares de floresta. Sem contar toda a toxina que trouxe, todo o rejeito, tudo que ficou espalhado no ambiente e no rio Paraopeba. De modo geral, a sustentabilidade e o meio ambiente vai fazer referência a todos os recursos naturais que necessitam na sobrevivência para a sociedade em si,
E é basicamente o uso racional de todos os recursos, de modo que a gente não venha esgotar todos eles e possa garantir para a geração futura. A gente trouxe também um dado sobre uma pesquisa da Opinion Box, que foi feita com aproximadamente 2.200 pessoas, sobre qual é a importância para elas da sustentabilidade. De todas essas pessoas, 82% dessas pessoas responderam que achavam importante sim a sustentabilidade, sendo que parte delas adotavam reutilização de embalagens, outra parte adotava o uso de controle de água, lâmpadas econômicas, e desse meio, 2% disseram que nunca tinham adotado nenhuma atitude sustentável. Então, boa tarde novamente, pessoal. A Bianca fala um pouco sobre sustentabilidade, sobre produção industrial, falou também sobre os impactos que a indústria vai gerar, mas agora eu vou falar um pouco da relação entre a sustentabilidade e a indústria. Então, partindo para a definição de sustentabilidade industrial, ela está relacionada, ela é um conjunto de práticas que tem como objetivo o respeito, a preservação e o desenvolvimento sustentável do meio ambiente. Então, quando nós falamos de sustentabilidade industrial, nós estamos falando das ações que a indústria tem que realizar para que ela possa respeitar tanto o meio ambiente quanto a sociedade. E aí, como que essa sustentabilidade industrial ela é aplicada? Bom, como eu falei, é um conjunto de práticas. E como a Bianca mencionou lá no início, está relacionado a um tripé, que tem os 3 pilares relacionados ao meio ambiente, à sociedade e à economia. Então, a indústria, pensando no meio ambiente, ela precisa se perguntar se a atividade de produção dela vai gerar algum dano ambiental. Então, são deveres da indústria impedir a degradação do meio ambiente próximo, trabalhar na descarbonização. O que seria essa descarbonização? É a redução da emissão do gás carbônico. Lembrando que o gás carbônico ele é o gás do efeito estufa e do aquecimento global. Ela também precisa tratar dos resíduos gerados, e aí nessa parte existem legislações e políticas de tratamento de resíduos. E também precisa trabalhar na eficiência no consumo tanto de energia quanto de matéria-prima. Isso vai ser positivo tanto para o meio ambiente, porque não vai ter um desperdício, vai garantir o uso das outras gerações, como também para a indústria, que vai diminuir os gastos. E também deve possuir o licenciamento ambiental. Esse licenciamento ambiental é uma obrigação que está na lei, e todas as indústrias que potencialmente ou efetivamente realizam danos ambientais precisam desse licenciamento. Agora, falando um pouco da sociedade, a indústria também tem que pensar se a atividade que ela executa e que o espaço dela deve ser seguro para as outras pessoas. E não só as pessoas não só os funcionários da indústria, mas também todas as pessoas que moram ao redor. Então, ela deve garantir tanto a segurança quanto a saúde dos moradores da região. Quando eu falo de saúde, é porque a indústria não deve emitir nenhum tipo de substância nociva que vá impactar na vida dessas pessoas. Além disso, ela também deve garantir as condições de trabalho dos funcionários, bem como promover a inclusão e a acessibilidade. Agora, falando do tripé econômico, ele está relacionado à produtividade e ao lucro que a atividade vai gerar para a empresa. Então, ela tem que pensar no crescimento da receita, no avanço da produtividade, na otimização dos processos e no armazenamento de dados. Esse tópico está aqui porque ele está relacionado ao armazenamento de atividades que a indústria já realizou. Então, olhando para os dados que ela já tem, que ela pode perceber se ela está indo no caminho certo, ou então, vamos mudar tal processo. E aí, todos esses tópicos, eles vão ter um impacto na cadeia de valor, sendo que a cadeia de valor é um conjunto de atividades que vão impactar no valor que o cliente dá ao produto da indústria. Então, ter essa cadeia de valor bem estruturada e analisada é essencial para que a produtividade da indústria seja potencializada. E aí, falei dos tripés da sustentabilidade, falei dos pilares da sustentabilidade industrial. Agora, vou dar uma contextualizada com o evento da Conferência das Partes sobre Mudanças Climáticas, que aconteceu em Glasgow, na Escócia, no último mês de novembro, foi bem recente. E aí, falando desse evento, foram apresentadas algumas indústrias que possuíam iniciativas de redução das emissões de gás carbono. Dentre essas indústrias, nós temos a ArcelorMittal, fabricante de aço,
o Grupo Energisa, fabricante de energia, a JBS, fabricante de alimentos, e a Suzano, de papel. Essas iniciativas, elas foram destaque na estratégia de transição para a economia de baixo carbono elaborada pela CNI. Falando um pouco dessa estratégia de transição e da CNI. A CNI é a Confederação Nacional da Indústria. É um órgão que representa a Federação da Indústria ao nível nacional. E falando dessas estratégias, nós temos 4. A primeira sendo a precificação de carbono, que está relacionada às taxas que a indústria paga quando ela ultrapassa o teto de emissão de carbono. Ultimamente, a CNI tem se mostrado bem positiva em relação ao sistema de cap and trade, que tem relação à emissão quando a indústria emite carbono e ela ultrapassa o máximo que ela devia ter apresentado, essa indústria ela pode pagar para indústrias que têm emissão de carbono reduzida, para que ela não precise ficar no prejuízo. Também transição energética, que está relacionado à saída de uma economia movida a combustíveis fósseis e para uma economia movida a energia renovável. A economia circular, que está relacionada ao modo de produção, porque o modo de produção em voga ultimamente é a economia linear, onde a matéria-prima vai virar produto e também o resíduo. Já a economia circular, ela tem como característica-chave a diminuição dos resíduos, ou seja, ela vai incentivar a reciclagem, o reuso e a mínima emissão desses resíduos. E também a conservação florestal, para que os recursos dentro do meio ambiente eles possam ser garantidos, tanto para gerações futuras, quanto para a continuidade da floresta. E aí, é isso. Obrigada pela atenção. E aí estão aqui os contatos do PET, do Instagram, do e-mail e do YouTube. E é isso. Muito obrigada.